Muito boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença, ainda que neste formato virtual. O meu nome é Ana Cunha e sou a representante para este evento online da equipa do Ensino e Formação Profissional. Vou, neste momento, fazer uma apresentação sobre a ação-chave 2, também deste setor. Na passada sexta-feira, dia 16 de abril, houve já a oportunidade, com o lançamento do programa Erasmus+, e com as sessões de divulgação das diversas ações-chave dos 4 setores, de ficarem a conhecer um pouco mais sobre as oportunidades de financiamento ao abrigo do programa Erasmus+. Hoje, conforme também tinha sido anunciado na passada sexta-feira e também por mim, voltamos a fazer o enquadramento do programa Erasmus+, com as suas prioridades, os objetivos, mas também ficaremos a conhecer um pouco mais e em pormenor o financiamento desta tipologia de projetos que podem ser financiados ao abrigo da ação-chave 2, a KA2, a Key Activity 2, a terminologia utilizada no âmbito do Guia Erasmus+, bem como ter acesso também ao formulário de candidatura, que ao fim e ao cabo será realmente o documento onde poderão preencher a vossa candidatura e submeter a candidatura à Agência Nacional Erasmus+, e Educação. Gostaria de chamar a vossa atenção para as sessões futuras, ainda assim, que iremos realizar. Em maio, nos próximos dias 3 e 6 de maio, são duas sessões específicas onde iremos abordar em particular o formulário de candidatura, o documento que vocês deverão descarregar e vamos ajudar-vos, portanto são workshops, digamos, de apoio ao preenchimento da candidatura, onde vos vamos auxiliar, vamos dar algumas dicas. Naturalmente não podemos fazer e preencher os vossos formulários, mas daremos todas as indicações possíveis para que possam realmente preencher de um modo mais facilitado as questões que são lá colocadas. Gostaríamos ainda, antes que passe para outro slide, de vos relembrar que esta sessão não será, com muita pena nossa, interativa, por todos os motivos e mais alguns que conhecemos, e que haverá, de facto, a possibilidade de colocarem questões por escrito no chat que encontram do vosso lado direito, julgo eu, para esse efeito. Procuraremos dar a resposta em simultâneo, sempre que possível, que estará um colega que irá, sempre que possível, dar a resposta o mais rapidamente possível. No entanto, e caso não seja possível, porque são realmente muitas pessoas a acederem, e se não for possível em tempo real dar resposta a todas estas questões, muito oportunamente será enviado por escrito também um documento depois para os e-mails que vocês nos fizeram a vossa inscrição e nos dirigiram as vossas inscrições também para nós. Portanto, também iremos realmente responder através de um documento e com todas as questões, com todas as respostas às vossas questões. O que é que eu irei falar? Muitos de vós certamente tiveram a oportunidade de assistir à sessão da sexta-feira passada, onde foram realmente abordadas questões um pouco mais gerais e foi feito realmente o enquadramento do programa Erasmus+, na sequência da apresentação da senhora diretora, a professora Ana Cristina Perdigão, onde também ouviram certamente o colega António Lima sobre a ação-chave 1 e de seguir ouviram-me a mim, certamente. Para todos aqueles que nos ouviram, irão de facto voltar a ouvir, ainda que incida esta apresentação sobre o financiamento e sobre o formulário de candidatura. Não vamos falar desta vez sobre as ações centralizadas, apenas focarei
uma ou duas ações centralizadas que estão sob o domínio da ação-chave 2 também do ensino e formação profissional, mas aqui realmente, como disse, iremos focar-nos sobre a estrutura ainda assim do programa Erasmus+, porque também sabemos que há muitas pessoas que se inscreveram e que estão aqui presentes a ouvirem-nos, que não conhecem o programa Erasmus+, que nunca se candidataram e, portanto, também procuraremos, digamos assim, não queremos repetir, mas fazer um enquadramento do programa para que todos possam sair daqui um pouco mais esclarecidos. Portanto, iremos fazer, como disse, este breve enquadramento e a estrutura do programa Erasmus+. Vamos também falar sobre as prioridades. Ao fim e ao cabo, as prioridades são algumas horizontais, ou seja, transversais a todos os 4 setores do programa, mas também as prioridades específicas do ensino e formação profissional. Iremos focar nas duas tipologias das parcerias, as parcerias que são possíveis e são alvo de financiamento e, portanto, será a elas as duas que serão estes diferentes tipos de parcerias é que se podem realmente candidatar através do preenchimento do formulário, que são distintos. Iremos falar sobre as atividades de formação e cooperação, assim como as etapas e os critérios de seleção de cada uma destas parcerias. Quais os requisitos para apresentar uma candidatura, os critérios formais, os critérios de elegibilidade. Portanto, iremos falar ao longo desta apresentação um pouco sobre alguns critérios que terão de ser naturalmente respeitados. Assim como as plataformas existentes no âmbito do programa Erasmus+, que existem bastantes, os links necessários para que possam, ao fim e ao cabo, consultar toda a documentação necessária para preencherem e para compreenderem um pouco mais todo este processo de candidatura, assim como as datas das sessões específicas que já frisei, irão ser 3 e 6 de maio. Por favor, salvem estas duas datas para que, se possível, e ainda não definimos muito bem a sua estrutura, mas está pensado que talvez 3 de maio se possa fazer uma sessão específica sobre a ação-chave 2, parcerias de cooperação, e possivelmente a 6 de maio as parcerias de pequena dimensão. Mas com o tempo iremos anunciar e com informação muito mais precisa. O programa Erasmus+, que, como sabem, começa este ano, 2021, e irá até 2027, obedece a uma estrutura e vamos utilizar esta terminologia mesmo dos CAPAs, não é? Que é as Key Activities, a ação-chave 1, mobilidade individual para fins de aprendizagem. A ação-chave 2, cooperação entre organizações e instituições. A ação-chave 3, apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação. E ainda as ações Jamoni. Entre estas 3 tipologias de ação-chave, mais ações Jamoni, a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação gerem apenas parte das ações da KA1 e da KA2. A KA3, irei depois explicar um pouco mais à frente, realmente está sob o domínio da Agência Executiva em Bruxelas, pelo que todas as candidaturas a esta tipologia não são geridas nem tratadas com a Agência Nacional aqui em Portugal, mas sim com a Agência Executiva em Bruxelas. Assim como as ações da Monet, que não fazem parte, de facto, destas 3 ações-chave, são realmente geridas pela Agência Executiva. Vou focar, então, a minha apresentação sobre a ação que a Agência Nacional Erasmus+ gere,
Devo também dizer-vos que em Portugal existe uma outra agência nacional, congênere à nossa, que não a Agência Nacional Erasmus mais Educação, mas sim a Agência Nacional para a Juventude, que é sediada no Norte, em Braga. Nós, naturalmente, como devem saber, estamos sediados em Lisboa. Portanto, é só para perceberem que também noutros Estados-membros existem mais do que uma agência nacional por país. Nós aqui focamos na Agência Nacional Educação e Formação, que é aquela que também devem escolher no vosso formulário de candidatura. Em termos de regras face ao programa anterior, que, como sabem, vem desde 2014 até 2021, mais um conjunto de 7 anos. Este ano iniciamos mais um ciclo e, portanto, podemos, de facto, dizer que as regras de elegibilidade, os tais critérios formais que todas as instituições candidatas têm que cumprir são, de um modo geral, muito semelhantes às das antigas parcerias estratégicas, atualmente as chamadas parcerias de cooperação. Não se esqueçam que são as parcerias de cooperação, que depois integram então as parcerias para a cooperação e as parcerias de pequena dimensão. A simplificação do modelo das chamadas atividades de ensino e formação e aprendizagem, portanto, pequenos períodos de formação onde vos é dada esta oportunidade de fazerem algumas formações, umas mais curtas, outras mais longas. O tipo de participante, naturalmente, também é diferente. Vamos falar depois do staff, dos alunos. As chamadas atividades, atualmente, de curto e longo prazo, para quem está muito habituado ao antigo programa e já conhece a terminologia, são as chamadas LTTs, não é? As Learning, Teaching and Training Activities, e, portanto, há aqui realmente uma diferença em relação ao programa anterior. Também é dada a possibilidade de realização de eventos multiplicadores virtuais, cada vez mais é uma realidade dos nossos dias. A importância atribuída também ao papel, ao chamado valor acrescentado do país parceiro, que era inexistente no programa anterior, onde o que acontecia no programa anterior eram os tais chamados os países do programa e não os países parceiros, e, portanto, desta vez, se tiverem países parceiros na vossa candidatura, há que justificar devidamente qual o valor acrescentado que esse país traz para a candidatura e qual o papel fundamental que o mesmo irá desempenhar no âmbito do vosso projeto. E também, naturalmente, o local das atividades realizadas em cada um dos países parceiros. Damos um enfoque também especial a algumas novidades transversais em termos de financiamento, como, por exemplo, o apoio à inclusão e as viagens verdes. Ou seja, o foco neste programa incide também, quando falamos em viagens verdes, o que é isto? Alternativas mais verdes e ecológicas às viagens, que são realizadas por todos nós, e em particular no âmbito dos vossos projetos, não sendo o principal meio de transporte somente o avião. Portanto, é de facto uma alternativa muito mais ecológica. A ação-chave 2, a que é que se podem candidatar? Dependendo naturalmente dos objetivos, da composição e da experiência, têm 2 tipos de parcerias. As parcerias de cooperação, que vemos a azul, e as parcerias de pequena dimensão, laranja. Esta ação, parcerias para a cooperação, permite que as organizações participantes possam, com base numa pequena dimensão, permite que as organizações adquiram
a essa experiência, reforçando as suas capacidades, mas também que produzam resultados tangíveis, inovadores e de elevada qualidade. Recordo, por exemplo, que no anterior programa os resultados eram chamados ou designados por intellectual outputs, ou os resultados intelectuais. Atualmente, essa denominação deixa de existir, os IOs, e passam a ser chamados somente como resultados. Dependendo dos objetivos do projeto, das organizações participantes envolvidas ou do impacto previsto no âmbito do vosso projeto, entre outros elementos, as parcerias para a cooperação podem ter dimensões e âmbitos diferentes, adaptando as respectivas atividades em conformidade, naturalmente. Portanto, com base nesta lógica, por favor, vejam estes dois tipos de parcerias que mais à frente já vamos designar com uma terminologia, com um número a que devem estar atentos nos vossos formulários de candidatura. De um modo geral, o principal objetivo das parcerias de cooperação é permitir, não mais nem menos do que as organizações que possam aumentar a qualidade e a relevância das suas atividades, possam desenvolver e reforçar as suas redes de parceiros, possam aumentar a sua capacidade para operar em conjunto a um nível transnacional. Portanto, este enfoque na transnacionalidade é de facto uma característica principal do programa Erasmus+, não se focando só a um aspecto nacional, fomentando a internacionalização das suas atividades. Esta ação visa alargar o acesso ao programa a intervenientes de pequena dimensão e pessoas a quem é difícil chegar nos domínios do ensino escolar, da educação de adultos, do ensino e formação profissionais, também da juventude e do desporto. As parcerias de pequena dimensão, que acaba por ser uma tipologia completamente nova no âmbito do Erasmus+, 2021-2027, tem, ao invés das parcerias de cooperação, as tais parcerias antigas que vocês conhecem durante a vigência do último programa, tem de facto montantes de subvenção menores, bastante mais reduzidos, com uma duração mais curta e com exigências administrativas mais simples. São as chamadas parcerias de pequena dimensão. Para quem se recorda, há já alguns anos, tal e qual como eu naturalmente, existiam no programa Aprendizagem ao Longo da Vida as chamadas parcerias multilaterais de aprendizagem, que funcionavam de modo semelhante a esta ação das parcerias de pequena dimensão, nomeadamente com um mecanismo de financiamento baseado em lump sums, ou seja, com base em montantes fixos. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença entre as parcerias de cooperação, que, naturalmente, e como disse, têm estes objetivos que podem ver nesta apresentação, que já os foquei, e depois há estas parcerias mais pequeninas para instituições que acabam, certamente, por não ter tanta experiência no desenvolvimento de projetos de maior dimensão e que, por um motivo ou outro, se não se sentirem à vontade nas parcerias de cooperação, por que não começar por um projeto um pouco menos ambicioso, no entanto, não deixará de ter a sua importância e relevância no âmbito da vossa parceria. Não sendo novidade também, quaisquer que sejam os resultados de um projeto e em qualquer tipologia, não devem os mesmos se cingir ao seu período contratual e nem tão pouco, como costumo dizer, ficarem fechados na gaveta. Portanto, quer
quer uma, quer outra tipologia, os resultados devem ser, no âmbito das parcerias de cooperação, reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e, se possível, naturalmente, ter uma forte dimensão transdisciplinar. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, apoiar a inclusão de públicos com menos oportunidades. E nós aqui remetemos para o Guia Erasmus+, para as páginas 7 e 8, onde podem ver listados todos os públicos e que estão naturalmente aqui incluídos, que são inúmeros e não vamos estar aqui a focar um a um, mas que peço, por favor, a vossa leitura. Assim como promover a cidadania europeia e a dimensão europeia das organizações. Como frisei no slide anterior, estes resultados não devem ser cingidos nem à vossa instituição, nem aos vossos participantes. Façam naturalmente com que eles sejam partilhados de dentro para fora e que tenham múltiplas dimensões e a diferentes níveis. No caso das parcerias de cooperação, os projetos deverão partilhar os resultados das suas atividades a diferentes níveis: local, regional, nacional e transnacional. As parcerias de pequena escala também podem e devem contribuir para a criação e desenvolvimento de redes transnacionais, de modo a promover sinergias locais, regionais, nacionais e as políticas internacionais. Não sei se tiveram realmente a oportunidade de ouvir o enquadramento do programa Erasmus+, e as suas políticas definidas também pela União Europeia, onde pedimos que prestem especial atenção para 4 prioridades horizontais, transversais, a todo o setor, a todos os setores, e no âmbito do Erasmus+, pedimos realmente a vossa leitura para o guia. Não se esqueçam que o guia Erasmus+ está disponível na nossa página da internet, www.erasmusmais.pt, e de facto acaba por ser como eu costumo dizer, uma bíblia que deve ser lida com especial enfoque naquilo na tipologia a qual se querem candidatar. No entanto, peço a vossa leitura também para estas prioridades que acabam por depois tomarem caminho para o vosso projeto. E há realmente 4 prioridades aplicáveis a todos os setores de Erasmus+: inclusão e diversidade, verde, digital e participação. Estas são 4 prioridades transversais a todos os setores. Depois existem outras prioridades específicas com base nos objetivos de política relevantes. Quando estiverem a preencher o vosso formulário de candidatura, as vossas candidaturas, que se forem financiadas se tornam em projetos, devem selecionar pelo menos uma prioridade de qualquer uma das 2 categorias acima. E quais são? Pelo menos uma prioridade horizontal e uma específica. Prioridades horizontais, cá estão elas: inclusão e diversidade, ambiente, clima e sustentabilidade, transformação digital e a participação ativa na vida democrática. Estas são as horizontais. Tal como o Guia Erasmus+, refere, no âmbito deste processo de recuperação, este programa abre um novo horizonte à sua dimensão muito inclusiva, apoiando oportunidades de desenvolvimento não só pessoal, como socioeducativo e profissional das pessoas, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Um dos aspectos centrais do programa é a sua aproximação às pessoas com menos oportunidades, bem como aos cidadãos da União Europeia que residem em regiões remotas
ou enfrentam dificuldades socioeconómicas. Além disso, o desenvolvimento das aptidões e competências digitais e de aptidões em domínios orientados para o futuro é essencial para o crescimento sustentável e a coesão da Europa no futuro. Outro desafio prende-se para uma participação limitada na vida democrática e os baixos níveis de conhecimento e de sensibilização no tocante aos assuntos europeus e aos seus efeitos na vida, mas de todos os cidadãos europeus. Prioridades nacionais não estão no Guia Erasmus+, não vão encontrá-las no Guia Erasmus+, mas são prioridades que estão alinhadas perfeitamente com as prioridades europeias estabelecidas no guia do programa Erasmus+, as tais foram focadas no diapositivo anterior, e, portanto, será dada prioridade a projetos de cooperação no âmbito da ação-chave 2, ligados à Estratégia Portugal 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros número 98/2020, e particularmente no que diz respeito às parcerias de pequena escala, as prioridades serão dadas a projetos que apoiem, naturalmente, a inclusão social como uma ferramenta para a redução das disparidades no acesso e envolvimento com a educação formal e não formal, que promovam, ao fim e ao cabo, a acessibilidade e a participação de adultos e outros grupos com menos oportunidades, e que promovam a acessibilidade e a participação de pequenas organizações locais. Desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital como ferramenta para equipar os sistemas de educação e formação para enfrentar os desafios, apresentados pela recente mudança repentina a que todos nós estamos sujeitos, para o ensino online e à distância, incluindo o apoio aos professores no desenvolvimento das suas competências digitais e da salvaguarda da natureza inclusiva das oportunidades de aprendizagem. Terceira, o desenvolvimento de metas ambientais e climáticas como ferramenta para promover a transição climática e a sustentabilidade dos recursos por meio da participação de pequenos atores locais. E a quarta, mas não menos importante, a ajuda a educadores, animadores juvenis, dirigentes pedagógicos e pessoal de apoio, como ferramenta para promover a criação e consolidação de gabinetes Erasmus+, a instituições de ensino escolar, assim como promover a acessibilidade e internacionalização de escolas de territórios de intervenção educativa prioritária, os chamados territórios TEP, e de menor densidade populacional em territórios ultraperiféricos, a fim de reduzir o quê? O abandono escolar, precoce, como sabemos, e apoiar a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades. Tudo para promover a Agenda Europeia de Competências em Ensino e Formação Profissional e Educação de Adultos. Mais uma vez, repito que estas prioridades nacionais não se encontram disponíveis no Guia Erasmus+, no entanto, estão disponíveis na página da Agência Nacional. Recordamos também todas estas apresentações, esta e a que está a decorrer em simultâneo no âmbito dos outros setores, no âmbito do ensino escolar e também no âmbito da educação de adultos, está a ser em simultâneo com esta apresentação, com um enfoque particular para o ensino e formação profissional, irão estar disponíveis e vamos enviar-vos por mail todas estas apresentações. Portanto, o setor da comunicação e imagem encarregar-se-á de vos enviar posteriormente a esta sessão, se não hoje, naturalmente amanhã ou nos próximos dias, irão receber nos vossos e-mails estas apresentações. São 6 as prioridades específicas no domínio do ensino e formação profissional. Portanto, paralelamente às horizontais, temos também as outras prioridades nacionais e ainda as específicas no domínio do ensino e formação profissional.
São 6. Começamos pelo apoio à adaptação, digamos, do ensino e formação profissional às necessidades do mercado de trabalho, este sempre presente, com o apoio ao desenvolvimento de programas de ensino e formação profissional que oferecem, sem dúvida, uma combinação equilibrada de competências profissionais e criam oportunidades de aprendizagem em contexto de trabalho. Aumentar a flexibilidade das oportunidades no ensino e formação profissional, a segunda prioridade. Não se esqueçam que têm de escolher uma prioridade destas 6. Apoio de iniciativas que desenvolvam programas de ensino e formação profissionais flexíveis e centradas no formando, mas também que contribuam para o desenvolvimento de programas de formação profissional contínua, concebidos para serem adaptados ao mercado de trabalho. No âmbito da terceira, que está aqui enunciada, contribuir para a inovação no ensino e formação profissional, esta prioridade acaba por apoiar ou tornar-se como objetivo central o alterar substancialmente a forma como o ensino e formação profissional é praticado, tornando-o mais relevante para as necessidades atuais e futuras da economia e da sociedade. Aumento da atratividade do ensino e formação profissional. Será dada prioridade a projetos que contribuam para aumentar a atratividade do ensino e formação profissional a diferentes níveis. E esta prioridade também apoia projetos que desenvolvam parcerias de longo prazo para estabelecer ou reforçar competições de habilidades internacionais, nacionais, regionais e setoriais. A melhorar a garantia de qualidade no ensino e formação profissionais, e esta prioridade concentra-se, sobretudo, em medir e melhorar a qualidade do ensino e formação profissional ou desenvolver o quê? Sistemas nacionais de garantia da qualidade da oferta deste setor, não só ao nível inicial, como contínuo. E a última prioridade, criação e aplicação de estratégias de internacionalização para prestadores de ensino e formação profissional, que visa implementar mecanismos de apoio e quadros contratuais para promover a qualidade da mobilidade dos formadores e formandos de ensino e formação profissional. Portanto, terão de ver em conjunto com a parceria o âmbito, a natureza e o objetivo principal daquilo a que se propõem candidatar e desenvolver, seja ela numa tipologia de parceria de cooperação ou parceria de dimensão pequena, e naturalmente escolher pelo menos uma prioridade onde achem que a vossa candidatura se possa enquadrar melhor, onde ela se possa encaixar melhor. Todas estas prioridades estão descritas no guia. Podem e devem, naturalmente, consultá-las com toda a atenção antes de escolherem pelo menos uma das prioridades. Assim como há critérios de elegibilidade, há também países elegíveis. Quais são esses países que se podem candidatar ao programa Erasmus+? São todos os Estados-membros da União Europeia, países do programa fora da União Europeia, República da Macedónia do Norte, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e a Sérvia, e ainda os países parceiros. Aqui queremos fazer uma chamada de atenção, enfim, uma advertência para as parcerias que possam envolver o Reino Unido. Como sabem, com a recente saída do Reino Unido da União Europeia e do programa Erasmus+, o Reino Unido passou a ser considerado não um país do programa, mas sim um país parceiro. E no guia remetem para a região 14, é assim que é denominada,
E esta chamada de atenção, se nos vossos projetos incluírem o Reino Unido, por favor, tenham especial atenção à página 35 do Guia Erasmus+ 2021, para conhecerem bem qual é o enquadramento a que obedece a participação do Reino Unido no âmbito do programa Erasmus+. Aqui sim chamamos especial atenção para a tipologia, para o número que devem ter especial atenção, como até uma memória visual, e que devem encontrar não só no guia, como também na escolha do vosso formulário de candidatura. Se optarem por uma candidatura às parcerias de cooperação, devem escolher o formulário que diz Key Activity 220. Se optarem por uma parceria de pequena dimensão, então devem escolher o formulário que diz ou que refere KA 210, Key Activity 210. Aqui fazemos, como está aqui neste slide, um breve olhar comparativo. Naturalmente, nesta apresentação, e foi isso que também foquei na passada semana, à partida parece muita informação. Quero crer que para as pessoas que pela primeira vez estão a ouvir falar sobre o programa Erasmus+, talvez possa ser muita informação nesta sessão, que acabam por ser 2 horas, o máximo de 2 horas. É muita informação, acaba por ser um formato um pouco mais cansativo, para o qual nós pedimos também a vossa compreensão e paciência. Ainda para mais, não há interatividade nenhuma, eu acabo por estar aqui a falar para um ecrã sem obter qualquer feedback. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem-nas. Se tiverem alguma questão que vejam que não conseguem para já ficar completamente elucidados, também não se preocupem, porque não só com base nas tais sessões que nós vamos fazer em maio, mas nós, técnicos das equipas, vamos estar disponíveis por mail, por telefone, e podemos fazer inclusive reuniões convosco para que possamos tirar o maior número de dúvidas possíveis relativamente a este processo de candidatura. Naturalmente, agora todos começamos do zero, já houve realmente o lançamento do programa, há agora a oportunidade desta segunda sessão de lançamento com enfoque especial no financiamento e no formulário, mas, por favor, se puderem participar nas sessões de 3 e 6 de maio, e como disse, estamos aqui para vos prestar todos os esclarecimentos que daqui destas sessões possam absorver e, naturalmente, manifestarem as vossas inquietações. Para já, fazemos então um breve olhar comparativo em termos de financiamento. Há aqui realmente uma grande diferença. Para quem conhecia os antigos projetos de parceria, há aqui alguma diferença no mínimo e no máximo financiado. Antigamente era de 150 a 450 mil, agora é de 100 o mínimo por projeto e 400 mil euros máximo projeto, também tem a ver naturalmente com a duração. As parcerias de cooperação podem ir de 1 a 3 anos, 12 a 36 meses, e número de organizações mínimo, a chamada dimensão europeia, dimensão transnacional europeia, mínimo 3 organizações de 3 países diferentes, nas parcerias de cooperação, não é? Nas parcerias que estão a ver a azul, a tal KA 220. Nas parcerias de pequena dimensão, que também vou começar a chamar as Small Scale Partnerships, atenção a esta denominação que vão encontrá-la no formato de candidatura, naturalmente estará em inglês para um mais fácil preenchimento entre a parceria. É financiada com base numa lump sum, num montante fixo, ou de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Não há outro tipo de montantes, outro tipo de financiamento. E este montante é definitivamente escolhido por vocês em função das atividades que
que detalharem nos vossos formulários de candidatura. Portanto, não há muitas opções no âmbito destas pequenas parcerias. A sua redução também é muito mais curta face a um projeto de cooperação. O mínimo são 6 meses, o máximo 2 anos. 6 meses a 24. O número de organizações mínimo, a tal dimensão mínima da parceria. 2 organizações de 2 países diferentes. Quais as atividades apoiadas no âmbito das parcerias de cooperação? Ao longo do período de vigência de um projeto, as organizações podem desenvolver um vasto leque de atividades, das atividades tradicionais às atividades mais criativas e inovadoras. As organizações, naturalmente, têm flexibilidade para escolher a melhor combinação que contribui para alcançar os seus objetivos em relação ao âmbito escolhido e proporcionalmente às capacidades da parceria. Por exemplo, ao nível das atividades gerais, no âmbito de 3 grandes enfoques: a gestão de projeto, as atividades que pretendem implementar ao longo da duração do projeto e todas as atividades de partilha e de promoção. Por exemplo, na gestão de projetos, que tipo de atividades? Atividades necessariamente ligadas ao planeamento do vosso projeto, toda a fase antes da implementação das atividades e também um acompanhamento que se pede seja contínuo e eficaz e adequado aos projetos, aos participantes, incluindo uma colaboração que se pede que seja suave e eficiente entre todos os parceiros do projeto. Isto é uma ação que é completamente com enfoque especial ao sucesso e à eficácia da parceria. Não pode haver um enfoque especial apenas para a entidade coordenadora ou apenas para os parceiros. Tem de ser um trabalho todo de conjunto. As atividades de implementação podem incluir eventos em rede, reuniões, sessões de trabalho para intercâmbio de práticas e para desenvolver os resultados finais. Depois, não se esqueçam que, à semelhança do que estava há pouco a dizer, não fechem o vosso projeto numa gaveta e não se esqueçam que há importância dada, sobretudo, à forma como partilham a experiência, disseminam a experiência e a forma como divulgam os vossos resultados. Para isso, no âmbito destas atividades de partilha e de promoção do vosso projeto, dá-se especial importância à organização de conferências, sessões, eventos destinados a partilhar, explicar e promover os resultados do projeto, e depois já vamos ver os tais eventos multiplicadores, que se apresentem sob a forma de resultados tangíveis, conclusões, boas práticas ou qualquer outra forma de resultado que não necessita de ser tangível e que podem ser sobre diversas formas. Aqui, não me querendo estar a repetir, mas está um pouco mais sistematizado em termos de duração, já falámos, 12 a 36 meses, mínimo de 3, não há máximo de parceiros, é uma questão que nos costumam colocar muitas vezes, se há número de parceiros máximo no âmbito destas parcerias, sejam elas quais forem. No entanto, nestas parcerias de cooperação, o financiamento na rúbrica Gestão e Implementação está limitado a 10 parceiros. Não se esqueçam de, no âmbito desta ação, destas parcerias de cooperação, escolherem, como há pouco referi, uma prioridade horizontal ou, no mínimo, uma prioridade específica, neste caso, no âmbito do ensino e formação profissional. Porque depois há outras prioridades específicas de outros setores, mas, por favor, não as confundam. Eu sei que há aqui instituições que
se candidatam a múltiplas ações, mas cada setor tem as suas prioridades e cada formulário remete para as prioridades específicas de cada setor, ok? Portanto, à formação profissional não vão consultar as prioridades de outros setores e vice-versa, naturalmente. Estes projetos que têm como data limite as datas que nós já vamos ver nos slides à frente, este ano, e como já tem sido hábito, tudo é verdadeiramente atípico e de facto, as nossas sessões de divulgação são muito mais tarde, porque também há um novo programa, porque há a pandemia e causou um atraso imenso na implementação e no lançamento de todas estas iniciativas. Isto veio a provocar também que os projetos que antigamente poderiam começar a 1 de setembro, para quem se lembra das parcerias de aprendizagem, desta vez só podem dar início se realmente se virem a vossa candidatura aprovada, só podem dar início a 1 de novembro deste ano e tem que dar início também até 28 de fevereiro de 2022. Portanto, há aqui um período que antigamente se cingia de setembro a dezembro e agora o início do projeto tem que dar entrada, digamos, dentro destes meses que estão aqui indicados. As 4 etapas fundamentais nas parcerias de cooperação e acabam por estar intimamente relacionadas com, e volto aqui a frisar, com as atividades gerais, enquadradas também na gestão de projetos, atividades de implementação e atividades de partilha e promoção, estão elas aqui indicadas ao nível do planeamento, ao nível da preparação, implementação das atividades e do tal acompanhamento que se quer que seja eficaz e contínuo ao longo do projeto. São 4 etapas fundamentais a desenvolver antes da submissão da candidatura para que possa atingir em pleno o seu sucesso, que será avaliado não pelos técnicos da Agência Nacional, e eu gosto sempre de explicar um pouco como se processa esta avaliação de qualidade das vossas candidaturas. Portanto, não são os técnicos da Agência Nacional que, como sabem, vão avaliar as candidaturas, mas sim um painel de peritos externos à Agência Nacional que, com base em alguns critérios de seleção, se irão debruçar para avaliar todos os vossos itens da candidatura. E quais são esses critérios de seleção? As organizações candidatas serão avaliadas em função dos critérios de seleção aplicáveis. Só será financiada uma candidatura se a mesma, no âmbito destas parcerias, tiver no mínimo 60 em 100 pontos. E esses 100 pontos estão distribuídos desta maneira, como podem verificar neste slide. Temos especial incidência para os 30 pontos na secção relevância do projeto, em que deverão articular com os objetivos e o grupo-alvo da vossa candidatura, da vossa parceria, digamos, aquilo que pretendem desenvolver por todos os parceiros e qual o grupo-alvo que pretendem atingir com o desenvolvimento deste projeto inovador. E os 30 pontos também deverão recair, como há pouco estava a dizer, nas medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. Portanto, podem ver que os critérios de seleção estão intimamente relacionados com aquilo que acabam por pôr na vossa candidatura, nas etapas e nas atividades. Portanto, de facto, a vossa candidatura vai ser avaliada como um todo. E prestem especial atenção a estas 2 secções. Não menos importante, a qualidade do projeto, claro, o desenho do mesmo, como é que vão articulando também todas as fases
e a implementação do plano de trabalho, com todas as atividades, e a qualidade do trabalho colaborativo ao nível da equipa, da parceria. Como é que vão ser distribuídas as atividades, se de um modo equitativo, se de um modo igual, de modo a percebermos que neste caso, o painel de peritos externos perceba que o trabalho está a ser desenvolvido de igual modo, ou pelo menos está equilibrado entre todos os parceiros e que cada um deles desempenha um papel fundamental para a persecução dos objetivos e para o resultado final do projeto. E, portanto, cada um destes critérios está muito mais detalhado e peço a vossa especial atenção para a leitura das páginas 181 e 182 do Guia Erasmus+, onde vos pode, digamos, ajudar a preencher cada uma destas secções e cada um destes critérios que irá ser avaliado e ser alvo de uma apreciação e de algumas observações produzidas pelos avaliadores externos. Como há pouco referi, e referimos só o período que os vossos projetos devem obedecer se forem aprovados para darem início, chamo especial atenção para esta data. Hoje estamos a 22 de abril e a deadline, a data limite de apresentação de candidaturas pelo coordenador, pela entidade coordenadora portuguesa, isto é um tipo de ação em que não são todos os parceiros a preencher o formato de candidatura, não, acaba por ser uma subvenção atribuída somente à entidade coordenadora, neste caso a portuguesa, se submeterem a vossa candidatura à Agência Nacional de Educação e Informação, cuja deadline 20 de maio de 2021. Até que horas? 12 horas de Bruxelas, mas atenção que tem que ter atenção, é o nosso horário português, 11 horas do continente e da região autónoma da Madeira e 10 horas dos Açores. E quando nós chamamos a atenção para esta nota, peço desculpa e passo as palavras, parece ridículo, mas não é, porque muitas das vezes, e infelizmente, temos de facto que considerar não elegível uma candidatura que entra às 11 horas e 1 minuto deste dia, 20 de maio. E nós não queremos que isso aconteça e, portanto, fazemos sempre uma grande chamada de atenção. Para além disso, não deixem, nós sabemos que este ano o prazo é muito curto, nem um mês já temos para prepararmos em conjunto as candidaturas, mas por favor tenham em especial atenção a esta data, o horário, e não deixem a vossa candidatura para ser submetida no último dia, porque depois há sempre complicações com a internet, esperemos que não haja, mas pronto, não deixem realmente a submissão para o último dia. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, que já sabemos que é um processo de candidatura simplificado e, como disse há pouco, e é válido para um como para outro, a deadline também será 20 de maio de 2021. Também devem escolher uma prioridade horizontal, uma prioridade do ensino e formação profissional, e o início do projeto é precisamente o mesmo, 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Depois, caso, isso eu não expliquei, que há aqui uma diferença de submissão ou de datas. Portanto, nas parcerias de cooperação, e vou voltar aqui atrás, nós só temos esta deadline, é uma única só, definida pela Comissão Europeia, não fomos nós que definimos, a Agência Nacional, só há a hipótese de candidatarem na primeira fase, 20 de maio de 2021. Nas parcerias de pequena dimensão, têm uma primeira fase, é 20 de maio, com o tal início que está aqui definido,
Mas depois tem uma segunda fase de oportunidade de apresentação de candidatura. 3 de novembro de 2021. As características são as mesmas, ao nível da duração, dos parceiros, é tudo a mesma coisa. E para projetos que sejam submetidos até 3 de novembro, os projetos poderão dar início quando? Entre 1 de março de 2022 até 3 de maio do mesmo ano. Portanto, há aqui, de facto, estas duas oportunidades, duas fases para as parcerias de pequena dimensão, as tal Small Scale Partnerships, enquanto que nas parcerias de cooperação há apenas uma única fase. E há também, à semelhança do que vimos para as parcerias de cooperação, 4 etapas fundamentais também a desenvolver antes de submeterem a vossa candidatura. Planeamento, preparação, implementação das atividades e acompanhamento. São um instrumento de inclusão, como já vimos e voltamos a frisar, para de inclusão para organizações menos experientes, facilitando-se assim o acesso ao programa, numa primeira fase, e a descrição deve incluir os objetivos, as atividades e os resultados esperados. Para esta tipologia, as Small Scale Partnerships, parcerias de pequena dimensão, também serão alvo de avaliação com base nos critérios de seleção das candidaturas, que é um pouco diferente a pontuação, que recai sobretudo ao nível dos dois primeiros critérios de seleção, ao nível da relevância do projeto, em articulação com os objetivos e o tal grupo-alvo, e na qualidade do projeto, desenho e implementação. Menos pontuação atribuída, mas não menos importante, sem dúvida, a qualidade do trabalho colaborativo ao nível da parceria e todas as medidas de monitorização das diferentes fases ao nível do impacto, da disseminação e após o término do vosso projeto. Aqui também remetemos para as páginas 196 e 197, onde podem ler com muito mais detalhe a explicação daquilo que poderá vos auxiliar no preenchimento da vossa candidatura e que será naturalmente apreciado pelos avaliadores externos. Portanto, o prazo de apresentação de candidaturas está aqui mais uma vez. 2 prazos, 20 de maio e 3 de novembro. Não se esqueçam, 12 horas de Bruxelas, 11 horas do continente e da região autónoma da Madeira e 10 horas dos Açores. Esta parte, e até aqui, foi para vos fazer um enquadramento do programa Erasmus+, das prioridades horizontais do programa, definidas ao nível europeu, as prioridades nacionais, que não estão no guia, mas já sabem que estão na nossa página da internet, das prioridades específicas, da tal comparação entre as parcerias de cooperação e as parcerias de pequena dimensão, explicar-vos um pouco qual é a diferença entre uma coisa e outra. Prazos, critérios de seleção, portanto, há aqui um enquadramento que agora vamos passar a uma outra fase e incidir em especial atenção de como pôr isto em prática. Como pôr a vossa candidatura em prática. Portanto, o que é necessário fazer para apresentar uma candidatura ao programa Erasmus+. Muitos de vós, certamente, que estão aqui, já sabem o que é um OID, já todos devem ter esse OID. Esse OID, digamos que é o tal número que vos é atribuído depois de fazerem o registro na plataforma da Comissão Europeia e que funciona como o vosso bilhete de identidade, como eu costumo dizer, da instituição. Ao fazerem esse registro, e já vamos ver como é que isso se processa, vai-vos ser gerado automaticamente um número, começado com uma letra E, depois terá o seu número à frente, e esse número vocês devem gravá-lo e registá-lo, porque
será com base nesse número que vocês farão todas as vossas candidaturas no âmbito do programa Erasmus+, independentemente do setor a que se candidatam. Portanto, devem proceder à inscrição no portal do Registro das Organizações, e já vamos ver à frente o link. Verificar a conformidade com os critérios do programa, todos aqueles critérios que eu há pouco falei, os critérios formais, a escolha da prioridade, aos critérios de elegibilidade que vocês vão encontrar no vosso formulário de candidatura e que aparece ao fim e ao cabo como uma checklist onde vocês vão ver se, ok, já fiz isto, já preenchi isto, já escolhi uma prioridade daqui e dali, estou a cumprir com a deadline. Portanto, há uns critérios, os tais chamados critérios de elegibilidade, que aí sim somos nós, técnicos da agência, que acabamos de fazer essa avaliação e que determina se a candidatura for válida em termos de cumprimento de todos os critérios, aí sim segue para a fase de avaliação de qualidade. Verificar as condições financeiras, não só em termos de financiamento, como também, e já vamos ver um pouco mais à frente, através da apresentação de um vídeo sobre a capacidade financeira das instituições para que se possam candidatar e receber uma subvenção ao programa Erasmus+. E ainda, e hoje, com uma breve nota sobre como preencher e submeter o formulário de candidatura. Não se esqueçam que este ponto 4 irá ser muito mais desenvolvido e em pormenor nas sessões, nos workshops, para quem efetivamente, depois de ouvir esta explicação, vai de imediato começar a criar a sua parceria, a fazer alguns contactos com os parceiros, ok? Agora que já sabemos o que é que mais ou menos queremos, ou uma parceria de cooperação ou uma parceria de pequena dimensão, então já sabemos o que é que queremos, vamos começar a preencher o formulário de candidatura. Se realmente estiverem, então, interessados, ouçam um pouco mais nas tais sessões do dia 3 e 6 de maio. Como disse, para receberem o tal número, o tal bilhete de identidade da vossa instituição, devem fazer um registro. Alguns de vós já o têm, outros não têm, e se não tiverem, devem o fazer através deste link que espero que seja visível para todos vós. Portanto, o EU Login acaba por ser um serviço de autenticação da CE, que não é gerido por nós, e, portanto, permite o acesso a várias plataformas geridas pela Comissão Europeia através de um único endereço de correio eletrónico e credenciais. É fácil de fazer, se tiverem alguma dúvida, é só nos contactarem, ligarem, enviarem um e-mail, por favor, sintam-se à vontade, mas isto é muito simples de fazer este registro através da criação de uma conta, onde vos é pedido alguns dados, depois gera-se então uma password e naturalmente, o tal Organization ID, que acaba por ser um número que identifica a vossa instituição e que é de extrema importância para que possam depois preencher o vosso formulário. Nesta plataforma deverá fornecer os dados relativos à instituição para obter um número. Como aceder ao formulário de candidatura? Ou através do site da Agência Nacional de Educação e Formação, www.erasmusmais.pt, ou da página da Comissão Europeia, com o link que vem abaixo. Depois, fizemos aqui alguns print screens, apenas para vos dar alguma orientação naquilo que vão encontrar e se de facto acederem à nossa página, num dos separadores acima, em candidaturas, vão encontrar um azul mais claro e que está realmente a bold, com a candidatura. Deverá ser aí que vão clicar e depois aparece-vos, enfim, alguma explicação sobre as parcerias estratégicas, o guia, acaba por ter aqui, a remeter inclusive para o guia
do programa, e isso depois vocês veem também que está aqui disponível o convite à apresentação de propostas, o guia com todas as prioridades mencionadas, e devem fazer uma leitura também atenta à nossa página para um melhor enquadramento também da vossa candidatura. Cá está, guia do programa Erasmus+, e portanto tem aqui o acesso ao guia, que está disponível não só na versão inglesa, como também em português, de certo modo facilita alguma leitura. O convite à apresentação de propostas, e também está aqui disponível para consulta, e a tal plataforma Erasmus+, que a Comissão a lançou, e diz mesmo, a Comissão lançou uma nova plataforma dedicada aos candidatos e beneficiários dos projetos Erasmus+, 2021-27, e nela encontra toda a informação e recursos necessários para se candidatar a uma subvenção Erasmus+, ou para seguir o seu projeto de mobilidade, ou a ação-chave 1, como sabem, é a mobilidade, que não tem nada a ver com as parcerias de cooperação, e, portanto, devem clicar aqui para a tal nova plataforma. E essa nova plataforma, onde devem, então, começar a preencher a candidatura, remete-vos para aqui, mais ou menos para isto. E aqui devem clicar. Eu não sei se conseguem ver bem aqui a plataforma da Comissão Europeia, mas devem clicar onde diz o Erasmus+, não é? Que vos leva também para aqui, para os diferentes formulários de acordo com os diferentes setores. Ou o ensino escolar, ou o ensino superior, ou a Vocational Educational Training, que é o nosso enfoque, ensino e formação profissional, a juventude e educação de adultos. E depois tem aqui See Open Calls. Portanto, devem clicar aqui. E depois tem aqui do vosso lado direito, portanto, do lado esquerdo tem a Learning Mobility of Individuals, que é tal a ação-chave 1, não é o caso no âmbito do nosso interesse, mas sim no âmbito da ação-chave 2, tem as Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices. Portanto, aqui devem clicar onde diz Save Open Calls. Isso tudo para chegar ao formulário de candidatura. No âmbito do ensino e formação profissional, já sabem, ou escolhem um, ou escolhem outro, ou então, naturalmente, se decidirem se candidatar às duas tipologias, também o podem fazer, consoante os objetivos da vossa parceria. Aqui vamos esmiuçar um pouco mais, procurando cansar, porque realmente a apresentação é um pouco exaustiva, porque queremos explicar-vos o modo como funciona o financiamento por rúbricas, não só baseada em custos unitários, como em custos reais, e isto vocês vão encontrar no formulário de candidatura, mas para vos explicar que, naturalmente, depois de tudo aquilo que vocês escreveram, a parte qualitativa das etapas, das fases, dos resultados, tudo isso, toda essa parte qualitativa é muito sustentada com base num orçamento e, portanto, o orçamento acaba por ser desenhado também com base na parte qualitativa. Com base em quê? Ou o orçamento é definido com base num custo unitário, num montante fixo, ou então com base em custos reais. E nos custos unitários nós temos diferentes rúbricas: gestão e implementação do projeto, reuniões transnacionais de projeto, são as tais reuniões de parceria para vocês delinearem o vosso projeto, os antigos IOs, os tais antigos Intellectual Outputs, que aparece como novo aqui e em que se chama resultados do projeto. Os eventos multiplicadores, que acabam por ser eventos onde vão divulgar aquilo que pretendem desenvolver no âmbito deste projeto. O apoio à inclusão, se
for também o caso, e se incluírem no vosso projeto, e as tais LTTs, as Learning, Teaching and Training Activities, que são denominadas por atividades de ensino, formação e aprendizagem. Tudo isto é financiar estas rúbricas com base em custos unitários, que como vê a laranja. Se quisermos falar em custos reais, então existem duas outras rúbricas, ou apoio adicional a participantes com menores oportunidades, ou os custos excepcionais, que deverão ser suportados com base em custos reais e comprovados com as respectivas faturas. Para os custos unitários, não precisamos de faturas nenhumas, no entanto, atenção, guardem toda e qualquer fatura, até por questões da vossa contabilidade nacional da instituição. Nós, Erasmus+, só vos iríamos pedir realmente, se em sede de análise de relatório final, e isto é muito mais tarde, só para vos explicar um pouco este enquadramento, só vos iríamos solicitar alguma fatura se de facto fosse solicitar alguma auditoria ou algum controle financeiro. Mas de facto o programa Erasmus+, está cada vez mais simplificado e funciona muito com base num custo unitário que vos é atribuído em cada uma destas rúbricas, e com ele vocês gerem mais ou menos as vossas atividades, desde que no fim atinjam os objetivos e resultados a que se propuseram em sede de candidatura. Aqui na gestão e implementação, como há pouco nos primeiros slides falei, há um máximo financiado de cerca de 10 parceiros. É a única rúbrica que realmente há algum limite por parceiro. As reuniões transnacionais de projeto são financiadas por participante e por cada reunião, porque, como sabem, ao longo do projeto é importante vocês reunirem entre todos para irem delineando as diferentes fases do vosso projeto, e esse número também não é mínimo nem máximo, é o número de reuniões que a parceria achar necessário ser planeada, ser realizada. Os resultados do projeto acaba por ser financiado por categoria, por colaborador, e também por número de horas atribuída e dedicada ao projeto, ou seja, por dia de trabalho. Os eventos multiplicadores é por cada participante previsto neste evento, se participante local ou participante internacional. O apoio à inclusão, em que aqui é atribuída à própria organização, 100 euros por participante. Atividades de formação, as tais LTTs, que ao contrário das reuniões transnacionais de parceria, de projeto, as reuniões transnacionais acabam por ser um montante apenas para a viagem, digamos. Aqui nas atividades de formação temos dois tipos de financiamento: viagem e a subsistência, que é o chamado apoio individual, mais o apoio em termos linguísticos. Depois o suporte à inclusão paga 100% e os custos excepcionais a 80%. Isto para terem uma ideia mais ou menos das rúbricas que vos vai aparecer no preenchimento e no desenho do vosso orçamento. Depois aqui temos que ter clara noção que no âmbito da gestão e implementação do projeto, o coordenador será o principal responsável, digamos, pelo desenho da candidatura, em que terá responsabilidades também diferentes na gestão de todo o projeto e, portanto, terá direito a mais subvenção do que os parceiros. O coordenador receberá 500 euros, os parceiros 250 por mês, sendo que está aqui barrado um máximo de 2.750 euros por mês. Depois, como é que se calcula as reuniões transnacionais de projeto? É por participante, por reunião e também, para muitos de vós já têm conhecimento deste calculador de distância, desde a origem até ao destino final, baseada em bandas, baseada em distâncias quilométricas e que podem ir até 99 km ou para distâncias superiores ou de 2.000 km ou mais. E, portanto, é consoante
essa banda quilométrica, que é definido um orçamento por participante e reunião, sendo que para as primeiras distâncias, até 99 km, não há qualquer tipo de financiamento. O orçamento contempla os tais resultados do projeto e os eventos multiplicadores, e os resultados do projeto, não querendo estar a repetir, estão intimamente relacionados com os produtos e sejam eles os tangíveis e inovadores, que muitas das vezes se podem tornar em tecnologias, ferramentas, materiais, currículos, estudos, enfim, existe uma panóplia de exemplos, de resultados que poderão encontrar aqui de um modo muito mais resumido e, por favor, consultem mais uma vez o guia Erasmus+. Estes resultados do projeto só permitem pagamento a pessoal interno, ou seja, a staff pertencente a cada uma das instituições parceiras. Os eventos multiplicadores, já há pouco referi, são eventos para divulgar os resultados do projeto e têm de ser realizados num dos países da parceria. Como há pouco disse, os resultados do projeto são pagos por colaborador e por dia de trabalho. Há uma tabela depois que podem também consultar por categoria. Portanto, pode ser utilizado para encargos com colaboradores das organizações que participem no projeto para a produção de resultados, e estes montantes dependem do quê? Das tarefas e do país da organização participante com pessoal envolvido. Isto é sustentado através de uma tabela que têm completo acesso para que possam preencher consoante essas categorias e o país do parceiro, o vosso orçamento relativamente aos resultados do projeto. Os eventos multiplicadores, também eles estão intimamente relacionados e têm uma relação direta com os resultados do projeto e é atribuído o montante consoante o participante, seja local, estrangeiro ou virtual. E esta é, de facto, uma novidade no âmbito deste conjunto de 7 anos de implementação do Erasmus+. Aliás, isto já se aplicou, para quem tem projetos sabe do que estou a falar, já se aplicou a projetos que têm vindo a ser desenvolvidos desde 2017, 2018, que ainda estão em vigor e que com a pandemia, com o Covid, tivemos que, aliás, foi a Comissão Europeia que definiu essas regras. Se houver participante virtual, que cada vez mais acontece, e esperemos que em breves instantes possamos realizar as mobilidades presenciais. No entanto, para futuras viagens virtuais, há também uma comparticipação de 15 euros, neste caso dos eventos multiplicadores, para um máximo em atividades virtuais de 5.000 euros por projeto. Isto é uma opção que a Comissão Europeia já definiu para este programa e que já está devidamente prevista. Para as tais LTTs, Atividades de Ensino, Formação e Aprendizagem, o orçamento é dividido em viagem e apoio individual, e ainda uma outra novidade, o tal apoio linguístico. A viagem contempla o quê? Despesas de deslocação dos participantes, inclui os acompanhantes, do respectivo local de origem para o local da atividade e respectivo regresso. Apoio individual, custo unitário por dia para cobertura das despesas de subsistência dos participantes, inclui acompanhantes durante a atividade. E ainda este apoio linguístico, custo unitário por participante, a fim de melhorar o quê? As competências linguísticas, o conhecimento da língua de instrução ou de trabalho para mobilidades, atenção, com mais de 2 meses. E estas atividades de ensino e formação e aprendizagem também são calculadas em sede de cálculo do orçamento através de bandas quilométricas ou através
de uma banda standard, é o tal montante que já estava previamente definido, ou então, se optarem por uma tal alternativa mais ecológica em termos de viagem, como podem verificar, há um incentivo cada vez mais à utilização de outros transportes e, como podem ver aqui, a green, precisamente a verde, tem um incentivo maior. O orçamento ou o custo é maior do que a banda standard. Também no âmbito das atividades de ensino, informação e aprendizagem, lá está, o apoio individual, até 14 dias é um orçamento, ou adulto acompanhante, ou os tais aprendentes, neste caso os formandos, e de 15 dias até 60 dias, até 70% da taxa base, ou de 61 dias até 365, 50% da taxa base. Pronto, isto não vale a pena nós entrarmos em grandes pormenores, porque depois é-vos mais fácil, porque isto é também um preenchimento automático no formulário de candidatura e está intimamente relacionado com o preenchimento das atividades para trás, na parte qualitativa, e, portanto, parece talvez aqui alvo de muitos cálculos, mas acaba por ser um processo bastante automatizado quando estiverem a preencher o vosso formulário de candidatura. E como disse, também há uma outra rúbrica que se chama os custos excepcionais, no âmbito destas parcerias, com base em custos reais, ou seja, deixa de ser com base nos tais custos unitários, mas sim baseados em custos muito específicos e que têm a ver com a subcontratação ou aquisição de bens e serviços e garantia bancária, caso seja solicitado pela Agência Nacional para que possa dar mais viabilidade ao vosso projeto. E isto da subcontratação só é possível ser relacionada com serviços que não possam ser prestados pelas organizações participantes. Há pouco falámos no tal desenvolvimento dos resultados e que têm de ser desenvolvidos por pessoal afeto a cada uma das instituições. É para isso que existe uma equipa de parceria, para desenvolver o projeto com base nas pessoas que trabalham em cada uma das instituições. No entanto, é perfeitamente natural que surjam atividades, tarefas que não possam ser desempenhadas porque não há recursos nem conhecimento necessário ou suficiente para as desenvolver e, se for o caso, então, ok, vamos subcontratar por pessoas, por entidades externas à parceria para desempenhar certas e determinadas atividades cuja parceria não tem competências para a realizar. Os equipamentos não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações participantes, terão de ser equipamentos relacionados com as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, mas pronto, equipamentos específicos e que serão avaliados pelo painel de peritos externos em como não são realmente suscetíveis de serem alvo já de pertença à instituição e, portanto, podem, se forem bem justificados, serem solicitados em sede de preenchimento de candidatura. Estes custos são financiados até 80% dos custos elegíveis, o máximo 50 mil euros por projeto. Fugindo já um pouco do formulário de candidatura ou do orçamento para as parcerias de cooperação, portanto, com base nos tais custos unitários e com base nos custos reais, que vos expliquei assim um pouco, de um modo muito geral, como é que funciona o orçamento, temos, ao contrário do outro tipo de parcerias, apenas um slide que se resume a isto, ou seja, o orçamento das Small Scale Partnerships resume-se à tal lump sum, ou é um montante ou outro. Portanto, a nível de orçamento é muito mais fácil, não é? De ser trabalhado, de ser calculado em função das atividades que definiram em sede de candidatura. Portanto, resume-se a isto, é composto por dois montantes, 30 mil ou 60 mil euros, são montantes possíveis de escolha,
correspondendo ao montante total da subvenção para o projeto, e em que os candidatos escolhem estes 2 montantes pré-definidos de acordo, como disse, com as atividades que pretendem realizar e os resultados que pretendem alcançar. É realmente um tipo de orçamento que não envolve custos unitários nem custos reais, à semelhança da outra tipologia. Portanto, aqui ficamos pelos orçamentos deste tipo de projetos. Queremos também dar-vos alguma ideia de outro tipo de iniciativas que, não sendo geridas pela Agência Nacional, encaixam perfeitamente e estão dentro do ensino e formação profissional. E só para terem ideias, até porque, obviamente, a Comissão Europeia também nos pede para vos dar conhecimento de algumas ações geridas por Bruxelas, pela Agência Executiva, que já vamos ver mais à frente o link. Só vos queria passar a ideia de que podem participar também no âmbito da Ação-Chave 2, não gerida pela Agência Nacional, para outros tipos de parcerias de cooperação, geridas por Bruxelas, não se esqueçam. Chamam-se as Parcerias para a Excelência, Centros de Excelência Profissional, e dentro da denominada Ação Jamonet, que não pertence a qualquer capa, como vos expliquei no primeiro slide, são ações Jamonet, também no âmbito do ensino e formação profissional. A ação chama-se Ações Jamonet noutros setores do ensino e formação. Caso tenham interesse em ouvir algo mais sobre este tipo de parcerias de cooperação, também encaixadas na Ação-Chave 2, mas não geridas pela Agência Nacional, nós próprios também vamos assistir e há pouco, foi ontem mesmo que recebemos esta informação, podem assistir a esta iniciativa que apoia o desenvolvimento de plataformas transnacionais, de centros de excelência profissional, estreitamente integrados em estratégias locais e regionais para o crescimento, a inovação e a competitividade, apoiando simultaneamente as mudanças estruturais e as políticas económicas definidas pela Comissão Europeia. É como digo, aqui o nosso intuito é dar-vos a conhecer que tipo de iniciativas podem ser financiadas também pelo Erasmus+. E se tiverem interesse, assistam, tal e qual como eu vou fazer, no dia 30 de abril, entre as 9h30 e as 12h30, hora de Bruxelas, e por favor fiquem com este link. Se não tiverem a oportunidade de o passar agora, não se preocupem, porque a apresentação vai ser passada quanto antes. E assistam um pouco mais a esta iniciativa. Já falámos na tal plataforma Erasmus+, e passo-vos também o link. A Comissão lançou uma nova plataforma dedicada aos candidatos e beneficiários dos projetos e, portanto, é aqui que devem entrar para preencherem o vosso formulário de candidatura. Para além desta plataforma Erasmus+, e para que vos possa auxiliar até na procura de parceiros, entre outros, e muitas destas plataformas que vou passar, vocês devem conhecê-las, certamente, já algumas, umas mais focadas para o ensino escolar, outras para a educação de adultos, mas é de extrema importância também começarem a brincar um bocadinho e a entrarem um bocadinho nestas plataformas. A primeira já vos falei qual é que é, para a Organization Registration System, que ao fim e ao cabo é aquela onde devem registar, criar um EU login e para possam obter o vosso OID, para que possam com este número apresentar também as vossas candidaturas. A Project Results Platform acaba por ser uma plataforma que dá acesso a informação e resultados sobre todos os projetos financiados ao abrigo do programa Erasmus+, e para quem não tem
alguma ideia mais formalizada sobre projetos Erasmus, também é uma plataforma interessante de ser consultada para ficarem com uma ideia de que tipo de projetos são ou foram financiados no âmbito do Erasmus+, e inclusive parcerias, os contactos, portanto, estão lá todos os projetos, inclusive os resultados desses projetos. A plataforma eTwinning, certamente também conhecem e é bastante conhecida, é útil para criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias através do desenvolvimento de projetos que sejam comuns. No caso do ensino e formação profissional, pode e deve haver participação numa variedade de oportunidades de desenvolvimento profissional. Depois, o portal School Education Gateway, que é a plataforma digital europeia para o ensino escolar. A plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa, conhecida como EPAL, é uma iniciativa da Comissão Europeia, financiada também pelo programa Erasmus+, entre muitas outras iniciativas e plataformas disponíveis que estão no Guia Erasmus+, aqui só extraímos 4 ou 5 para que possam realmente ficar com uma ideia e até para vos ajudar a definir a vossa parceria, a conhecer que tipo de projetos andam a ser desenvolvidos no âmbito de anteriores fases do programa Erasmus+, porque sabemos que a inovação muitas vezes já está um pouco gasta, não é? Não se inventou a roda, mas é sobretudo agora no âmbito destas prioridades que devem formar e formalizar as vossas candidaturas baseadas nas tais políticas definidas pela Comissão Europeia. Já aqui falei dos tais screens que podem encontrar e que podem identificar o vosso formulário de candidatura. Consultar o Guia Erasmus+, por favor, e se clicarem aqui têm direto acesso. E também, se possível, leiam as perguntas frequentes, as Frequently Asked Questions, que muitas vezes são alvo de pergunta para a Agência Nacional e nós acabamos por compilá-las todas num documento, porque as perguntas dos outros são as vossas perguntas, também são as nossas perguntas, porque todos nós também estamos a aprender e então nesta fase é primordial a leitura de toda a documentação, do guia, do convite à apresentação, de alguns documentos de orientação política que vos podem ajudar no desenho da vossa candidatura e estas perguntas frequentes normalmente são perguntas muito diretas e que vos auxiliam de certeza absoluta nas vossas perguntas. Sem vos querer estar a amassar muito mais, e vão colocando as vossas perguntas neste tal chat. Se virem que estão a ser respondidas, ótimo, excelente. Acredito que os meus colegas estejam a fazer um trabalho incansável, também não é fácil, é um trabalho muito invisível, quem está do outro lado, mas acreditem que a equipa está a fazer o seu melhor para que possamos, através desta via virtual, vos dar a conhecer um programa novo, que para nós também é novo, estamos todos a ler todos os documentos, estamos todos a aprender e acreditem que talvez mais para a frente, não sabemos bem quando, nos possamos encontrar de um modo presencial para que eu própria possa dar resposta às vossas questões, olhos nos olhos, porque acreditem que esta não é o melhor veículo de transmissão. Mas espero que tenha sido útil. Não se esqueçam, projetos de cooperação e de pequena dimensão a 3 e 6 de maio. Peço só a vossa atenção para um vídeo que vou passar de alguns minutos para alguma questão que tem sido também algo de chamada
mesmo das vossas instituições, para a capacidade financeira das vossas instituições para que possam receber uma subvenção Erasmus+, e que muitas das vezes acaba por ficar não tão explícita, porque também talvez o guia não tenha especial enfoque sobre esta matéria. Peço desculpa, não vai ser uma sessão do meu colega Pedro Martins em direto, é uma sessão que já está gravada e se calhar muitos de vós já ouviram da passada semana. É um vídeo muito curto e não sei se tem 15 minutos, tão pouco, mas vou passar esse slide e depois farei naturalmente o agradecimento e deixarei também os contactos para que me possam ser dirigidas todas as vossas questões, se virem que as mesmas não estão a ser respondidas agora. Eu peço... Hoje venho fazer uma breve apresentação relativamente às regras da avaliação da capacidade financeira. Esta que é uma exigência do Regulamento Financeiro da União Europeia e é exigida de modo a validar que todos os beneficiários ou futuros candidatos ao programa Erasmus tenham capacidade financeira suficiente para implementar os projetos a que se candidatam. Tenho aqui demonstrado as instituições que estão isentas da avaliação da capacidade financeira, sendo estas os organismos públicos, incluindo organizações de outros Estados-membros. Qualquer beneficiário cujo projeto tenha uma subvenção inferior a 60.000 euros também não precisa de ser efetuada a análise da capacidade financeira, bastando uma declaração de honra em como têm capacidade para implementar o projeto. As entidades que tenham mais de 50% de financiamento público, isto quer diretamente por uma transferência orçamental de uma entidade pública ou diretamente do Orçamento de Estado, também estão isentas de análise da capacidade financeira. Importante, no entanto, referir que o financiamento público não é considerado quando estas transferências sejam através de uma contraprestação específica de um serviço. E aqui temos, por exemplo, as bolsas Erasmus, que não contam como financiamento público, ou outros fundos comunitários como o POCH. Temos agora aqui uma breve demonstração dos rácios que nós usamos para efetuar a avaliação de capacidade financeira, que sem deambular muito nas fórmulas, porque no fundo é basicamente implementar isso nos vossos dados. Temos aqui as fórmulas para, na altura da elaboração da candidatura, poderem ver como é que está a capacidade da instituição e, em conjunto com os parceiros, escolherem a melhor instituição para ser a coordenadora do projeto. Temos aqui também os vários resultados ou tipos de resultados que podem ser obtidos a conjugar estes dois tipos de índices, sendo que os dois índices a verde são considerados bons ou satisfatórios, logo não têm qualquer medida de cautelar no projeto. No entanto, para aqueles que derem aqui no intervalo do amarelo e do vermelho, estas instituições vão ter aqui medidas cautelares, pelo que é importante fazer esta avaliação na altura da escolha do coordenador, para depois não haver problemas. Das medidas cautelares, é importante referir que nós podemos aplicar estas medidas e serão proporcionais à situação financeira das entidades, que poderão ir desde o pagamento faseado do pré-financiamento até a obrigação de apresentação de garantia bancária. Também é importante referir que os custos da garantia bancária são elegíveis na rúbrica custos excepcionais até ao limite de 80% dos mesmos. Para aqueles que têm a capacidade fraca, podem ser aqui feitos os pagamentos de duas formas. Sendo para os projetos inferiores a 200.000 euros, o pagamento será feito faseadamente ao longo de todo o projeto, sendo este dividido o pré-financiamento dividido em 3 prestações. Cada prestação é paga mediante a apresentação de um relatório preliminar.
O pagamento final dos últimos 40% é feito após a apresentação do relatório final e da avaliação do mesmo, e assim se faz a última tranche. Para os projetos com subvenção superior a 200 mil euros, no KA1, o pré-financiamento, a garantia será no valor do pré-financiamento e da primeira tranche do pré-financiamento, sendo que aqui o pré-financiamento vai ser dividido em 2 tranches. A garantia bancária será no valor dos 30%, mas terá de ter o valor total do projeto mais 6 meses. E o pagamento da última tranche será feito após a apresentação do relatório final. No KA2, aqui já muda a situação ligeiramente, isto porque só é possível avaliar o desenvolvimento do projeto mediante a apresentação do relatório final, pelo que nestes casos a garantia bancária é feita no valor total do pré-financiamento. Mais uma vez, vai ser necessário um relatório intercalar entre o pagamento dos 2 pré-financiamentos e os restantes 40% será feito o pagamento mediante a apresentação e validação do relatório final. Queria deixar aqui só uma atenção especial em que a garantia bancária deve ser válida até 6 meses após a data de entrega do relatório final. Isto é para terem noção também dos custos associados quando tiverem a preparar a candidatura e das datas do projeto. Portanto, também aqui deixar a nota que em todos os projetos, desde que superiores a 60 mil euros, caso as instituições tenham capital próprio negativo ou menos de 2 anos de atividade, e os 2 anos de atividade quer por a instituição não ter realmente mais de 2 anos de atividade, ou por não nos conseguirem apresentar atempadamente os documentos financeiros para nós avaliarmos a instituição, será sempre solicitada a garantia bancária. Para terminar, temos aqui as 3 questões que mais ocorreram no último ano das candidaturas, sendo a primeira se será possível mudar o coordenador na altura da análise de capacidade financeira, e aqui nós não aceitamos a alteração do coordenador, sendo esta a razão principal da apresentação, ajudar-vos a escolher o coordenador na altura em que elaboram a candidatura. Se a garantia bancária pode ser assumida pelo coordenador e pelos parceiros do projeto, a agência não tem qualquer reserva em que a garantia seja assumida conjuntamente por todos os parceiros ou por outro parceiro em específico do projeto, desde que esta seja uma garantia on first demand e que o beneficiário seja a Agência Nacional. Por último, se é possível fazer alterações orçamentais ou redução do orçamento do projeto em fase de avaliação da capacidade financeira, nós aqui não aceitamos estas reduções orçamentais, isto porque pode colocar em risco a qualidade do projeto, uma vez que o projeto é avaliado antes e não faz sentido estar-se a alterar o projeto após a sua validação. Pronto, com isto termino aqui esta breve introdução ou apresentação relativamente à capacidade financeira, passando agora aqui a palavra ao meu colega António para dar seguimento à sessão. Hoje venho fazer uma... Julgo que já me estão a ouvir novamente, não sei se o Pedro Martins me está a ouvir, se estiver agradeço a tua apresentação, Pedro, ainda que em vídeo, e considero de extrema importância para que previamente à apresentação da candidatura todas as instituições possam, de certo modo, estar a par de todas estas regras de financiamento que cada vez condicionam mais a atribuição das subvenções, mas esta informação é de todo útil pré-candidatura. Resta-me pedir-vos que, com estes QR codes que podem ver nesta capa, nesta contracapa, possam, com estes códigos, fazer a avaliação deste evento. Para nós, a Agência Nacional, é de extrema importância que possamos obter a vossa avaliação desta tipologia de evento e de forma a melhorarmos em futuras sessões.
e também têm um QR Code disponível para se quiserem obter um certificado de presença durante estas quase 2 horas de apresentação das regras, do formulário de financiamento, enfim, de tanta coisa que acabaram por ouvir, que pedimos todos a vossa reflexão e esperamos por vós nos dias 3 e 6 de maio. Estejam atentos também à nossa página da internet, no separador eventos, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e possivelmente através de e-mail vai-vos chegar também o acesso a estas candidaturas. Da minha parte, agradeço a vossa disponibilidade para nos ouvirem e espero muito sinceramente ver as vossas candidaturas e desejo a todos uns excelentes projetos. Fiquem com este endereço de e-mail que vem para mim, que estou neste momento a trabalhar na equipa Ensino e Formação Profissional KA2. Qualquer dúvida que tenham, por favor, façam-nos chegar e esperemos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. Obrigada pela vossa disponibilidade e obrigada a todos os colegas que tiveram por detrás desta realização deste evento. Sem eles, de facto, não era possível. Obrigada. Boa tarde.